Olá, queridas irmãs e queridos irmãos. É com muita alegria no coração que estamos aqui para lembrar do aniversário do governador. Aniversário esse, muitas vezes confundido com festa, com presentes, e muitas vezes esquecendo do aniversariante. Numa festa comum, nós temos bolo, né? O convidado, o aniversariante, ou os convidados. E nesse Natal, no aniversário de Jesus, todos nós estamos convidados para o aniversário dele. Muitas vezes sem bolo, às vezes com peru, com outras especiarias típicas, né, do Natal, mas às vezes sem bolo. E o que é pior não é isso. É que o Natal fica como se fosse uma comemoração, muitas vezes confundida com o Ano Novo. Eu sempre gosto de dizer que são duas datas completamente distintas. Uma é um aniversário e a outra é um festejo de uma passagem de um ano para o outro. Eu acho que as coisas não podem ser confundidas, porque Natal deveria ser um momento de reflexão, de nós estarmos pensando neste homem que aqui chegou, deixando as belezas do paraíso para nascer num estábulo. Este homem que deixou toda a sua sapiência de espírito puro para vir aqui trabalhar, ganhar o pão de cada dia como carpinteiro, deixar o paraíso onde ele conversava com os anjos, né? Com espíritos angelicais, espíritos celestiais, para vir aqui conviver com ignorantes, analfabetos e pessoas que não tinham, muitas vezes, a menor instrução, não de religião, mas muitas vezes não tinham ainda aflorado o sentimento de religiosidade, que é diferente. Religião é criada pelo homem. Religiosidade é criada por Deus. Nós temos dentro de nós, independente da religião que professamos, ou até podemos não ter religião nenhuma, mas nós temos que ter religiosidade. Porque a religiosidade nada mais é do que o que Deus nos deu como imagem e semelhança. É a nossa partícula divina que nós temos dentro de nós. Isso é religiosidade. Então, nesse momento, Cristo vem à Terra para seguir os ditames daquilo que estava escrito, seguir as Escrituras, sabendo do seu sofrimento do começo até o fim de sua vida terrena. Viveu entre um povo doente, porque se hoje adoecemos, imagina há 2000 anos atrás, sem higiene nenhuma, né? Como é que esse povo vivia? As doenças, as chagas, as moscas que ali pioravam, aquelas doenças todas de pele, dermatológicas,
qualidade de vida era péssima, as doenças apareciam e ceifavam a vida de jovens muito mais do que hoje. Então, imagina o sacrifício de Jesus para vir aqui, do planeta em que ele era o governador e que é o governador, para conviver com o povo. Este homem, patrono da justiça celestial, vem aqui para ser injustiçado. Vem aqui para ser chamado de criminoso. Porque o Estado e o status quo daquela época dizia que ele era um malfeitor, um subversivo, um homem que estava mudando a estrutura do Estado, mas exatamente o que ele queria, mudar os paradigmas, mudar os conceitos de justiça, de bondade, criando o amor, a bondade e a caridade em seu grau maior. E assim, viveu Jesus aqui, com muita dificuldade, por não ser entendido. E na maioria das vezes falava por parábolas. Aliás, Jesus é um fenômeno, porque não é possível que um homem venha dizer coisas que ninguém entendia e que até hoje nós não entendemos muito bem, e este homem tenha ficado para a posteridade o maior homem que esteve na Terra. É um fenômeno. Jesus é um fenômeno. Falando por parábolas para aquele povo que mal sabia falar o próprio dialeto. E cada vez tinha mais seguidores. É incrível. Nunca houve isso, né? Então, este homem que também deixou o paraíso para ser crucificado numa tosca cruz de madeira, e ele que vivia entre anjos, desencarna entre ladrões. Então, quem somos nós para reclamarmos da vida? Para acharmos que não recebemos aquilo que merecemos? Porque nós somos espíritos ainda em processo de reparação das mazelas que, graças a Deus, nós não lembramos. Deus nos deu uma amnésia momentânea enquanto encarnados, porque nós ainda estamos num estágio que não é bom saber o que fizemos no pretérito. Eu, pelo menos, não quero saber. O fato de eu estar aqui já me remete a tentar me tornar melhor do que eu sou. Sabedor das minhas dificuldades, sabedor do meu atraso moral, espiritual. Eu sinto isso. Eu sinto que tenho muito que fazer ainda, né? Essa e outras encarnações. Isso é um insight, uma coisa que está dentro de mim. Eu não preciso saber nada, mas eu sei que eu preciso melhorar o conjunto da obra. Então, estamos aqui todos, neste mundo, ainda de provas e expiações, mas um mundo já partindo para de regeneração. Quem já assistiu algum vídeo meu,
eu talvez me torne repetitivo, porque eu gosto muito de uma teoria chamada teoria do caos. E é uma teoria que deu o prêmio Nobel para um químico em 1974, chamado Ilya Prigogine. Esse homem fez uma teoria chamada de teoria das estruturas dissipativas para o universo. Foi uma criação, né, uma teoria universal para como o universo funciona, como que o universo é estabilizado. Então, de uma forma mais concisa, nós poderíamos dizer que a teoria se baseia no seguinte postulado: o universo tem uma estabilidade momentânea. Esse universo tende ao desarranjo sempre, porém, num período, ele fica estável. Porém, essa estabilidade do universo, ela tem que ser quebrada. E por que ela tem que ser quebrada? Porque uma vez que o universo se desestabilize e seja o que nós chamamos o caos, ele vai se desestruturar totalmente, mas depois ele vai se reorganizar novamente, se estabilizar. Porém, o pulo do gato da teoria é que ele vai se estabilizar num patamar superior. Então, aquele patamar que ele estava, ele não vai estar mais. Ele desestruturou e reorganizou num patamar superior. De maneira simplificada, essa é a teoria do caos. E ele diz que, antes do caos, o universo precisa sofrer o que ele chama de sacudidela. Então, a sacudidela desestrutura tudo e ele se reorganiza num patamar superior. Essa teoria é tão maravilhosa que ela serve para tudo, até uma receita de bolo. Eu costumo dizer que se você fizer um bolo caótico, que você esqueceu do fermento e o bolo ficou solado, jogou na parede, furou a parede, você nunca mais vai fazer um bolo igual. Você vai procurar fazer o próximo bolo, o melhor bolo que você fez. Porque aquele bolo caótico, você nunca mais vai esquecer. Ou esqueça, siga a vida e faça um bolo melhor. Então, nesse momento em que nós estamos vivenciando uma pandemia, nesse momento que nós estamos vivenciando uma pandemia, eu me lembro de algumas coisas. Por exemplo, se nós formos sair de um mundo de provas e expiações, como a maioria das religiões fala, nesse período de 2020, 2030, 2035, nós temos que nos desestruturarmos em algum sentido. Porque a estabilidade cria para nós uma comodidade, né? É um fator de preguiça. A preguiça é a mãe de todos nós. Se nós não formos movimentados, nós ficamos na rede deitados o dia inteiro. Então nós precisamos de algo que nos mexa, né? Então, o mundo vai mudar, está mudando. Mas à custa de uma sacudidela, que na minha modesta opinião se chama coronavírus. Esse vírus veio mudar
o sentido físico, o sentido de saúde e doença, o sentido moral, o sentido pessoal de todos nós, criando ou tentando criar uma nova estrutura. Nós vínhamos procurando metas. Meta, no meu entender, é você ter uma meta na vida, você quer ser um bom profissional na sua área, você tem direito de almejar um carro melhor que você tem, uma meta. Eu quero trabalhar para conseguir o carro melhor, meu carro está antigo, preciso ter uma meta na vida. Eu quero ser um bom pai, é uma meta. Eu quero ser um bom filho, um bom avô, enfim, é uma meta. Mas a meta, ela foi transformada em dinheiro. A meta foi transformada em numerário. Você, o patrão fala, tem que atingir a meta. E qual é a meta? Bom, 100 mil reais, 5 mil reais, 1 milhão, cada um tem uma meta. E eu fico pasmo de ver um cliente meu no consultório que vivia, agora acho que não vive mais, em função de meta. E com a pandemia, ele ficou numa situação complicada para atingir a tal meta. E ele perguntou para o chefe como ele faria para atingir aquela determinada meta, tendo em vista que apareceu essa pandemia e todo mundo ficou em casa. E o chefe disse para ele, isso não é problema meu, você que se vire. E aí mostrando um descontrole total de tudo, porque esse homem não tinha nem um bom senso para saber que nós estávamos começando a viver um momento completamente diferente daquilo que até então nós estávamos vivenciando. Então essa meta toda sofreu um abalo. As pessoas ficaram em home office, ficaram em casa, e algumas coisas maravilhosas começaram a acontecer, como por exemplo o resgate da família. Eu sei que muitos distúrbios que já haviam pioraram pela convivência. Mas aquelas famílias que conviviam bem, porque família é difícil, já dizia André Luiz, ou já disse André Luiz, sinônimo de família, reconciliação no lar. Todos estamos em processo reconciliatório. Mas, muitas vezes, essa aproximação que a pandemia nos trouxe serviu para resgatar alguns valores, umas conversas, como o intercâmbio amoroso entre os familiares. A preocupação aumentou, mas, como a própria teoria diz, ou como Gabriel Delany disse, Leon Denis principalmente, a dor é o nosso processo de regeneração. Festa é uma coisa muito boa, mas não nos traz crescimento espiritual e moral. A dor nos traz. Leon Denis dizia, a dor moral leva a sentimentos. A dor física leva a sensações. Então nós estamos passando agora um momento duplo de dor física, que é a doença, e de dor moral, que é a reflexão que nós temos que fazer. Da onde estávamos, para onde estávamos indo e para onde agora nós devemos ir. Essa doença tem um caráter de regeneração, deverá nos remeter à reflexão, para mudarmos o nosso paradigma,
será? Quanto tempo será preciso para que isto ocorra? 1 ano? 2? 10? Não sabemos. Mas ele sabe. Ele sabe. Então, a mudança do paradigma é absolutamente necessária. Aquela velha história do meio copo d'água, né? Alguns dirão, só tem meio copo, e outros dirão, ainda bem que tem meio ainda. É uma questão de ver, cada um vê de um jeito. Como dizia Einstein, tudo é muito relativo. Tudo depende do observador. Tudo depende de como você enxerga. Maldizendo, xingando, sua vida mudou, ou você, na calada da noite, conversando com o melhor conselheiro que nós temos, que é o travesseiro, dizer não, eu vou sair dessa para melhor. O mundo vai sair para melhor. Porque morrer faz parte. Mas estão morrendo jovens e isso. Sempre morreram de qualquer coisa. De acidente, de outras doenças. Mas hoje nós estamos vivenciando a morte. No começo da pandemia, alguém falou que todos nós conheceríamos alguém, teríamos conhecido alguém que morreria, ou que morreu. E nós estamos vendo isso. É um conhecido, é um vizinho, é um parente, é um amigo, e nós estamos vendo, como sempre vimos. Mas só que agora está nos chamando mais atenção a proximidade da morte, que nada mais é de uma consequência natural da vida. Até quando isso vai durar, nós não sabemos. Eu, pelo menos, não sei. Estamos aí com medicamentos promissores, a tão propalada vacina, que está aí, feita de maneira emergencial. Não sabia que uma vacina, na minha ignorância, podia ser aplicada ou ser desenvolvida em uma situação emergencial, mas eu não sou especialista em vacina, não sou infectologista, sou otorrinolaringologista. Tenho vivenciado a linha de frente dessa doença, que mostra ser uma doença absolutamente diferente, distinta, pelo menos de todas que eu conheço, porque ela não tem um padrão, ela não segue uma linha de diagnóstico preciso. Cada pessoa tem um sintoma. Felizmente, 85% das pessoas não vão ter problema maior com a doença, mas nós teremos e temos 15% que adoecem e de 3, 4, 5% que podem ir a óbito. Esse percentual é que está paralisando o mundo, porque é um percentual muito alto. Então nós estamos vivenciando isso tudo em função dessa porcentagem pequena, mas que terá agravamento da sua doença, podendo chegar ao óbito. Mas a maioria vai conseguir superar. Não sabemos ainda as sequelas físicas, porque essa doença tinha uma fase 1, fase 2A, fase 2B e fase 3. E agora, a fase 3 era a fase de internação e intubação. Agora nós estamos com a fase 4, que são as sequelas desses nossos irmãos que conseguiram sobreviver e que têm, muitas vezes, uma deterioração do seu organismo devido à doença e aquilo que ela produziu, né, de complicações. Então, nesse momento, gente, vamos pensar em um Natal diferente, num Natal
com prece. Natal deve ser comemorado com reflexão, com introspecção. Diferente do Ano Novo. O Novo é um motivo de festa. Estamos vivos, passamos mais esse ano e almejamos que o ano que vem seja melhor. Então é uma festa, são fogos, comemorações e tudo. O Natal não. O Natal não é isso. O Natal, e principalmente esse Natal, vai ser um Natal diferente, com menos gente, né? Com mais cuidado, agradecendo pelos que estão ali em nossa volta e pedindo a Deus que ampare aqueles que não estão mais no nosso planeta material. Então, eu gostaria de deixar para vocês essa reflexão minha, particular, do planeta, do momento planetário. E agradeçamos que não tivemos uma hecatombe nuclear para transformar o planeta, né? Porque poderia ser uma coisa assim. Mas hoje vivenciamos o caos, que é o vírus. Temos fé que tudo isso é passageiro, que tudo isso serve para o nosso crescimento. Porque tudo que nos acontece, o que para nós é bom e o que para nós não é bom, porque muitas vezes aquilo que nós achamos que não é bom e é benéfico, é sim. Porque nós vivemos na Terra um processo de miopia moral. Não enxergamos, mas ele sabe, ele enxerga, ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes aquilo que achamos que não é aquela que vai ser a mola propulsora para a nossa elevação. Para nós galgarmos estruturas superiores, como disse o Elia Prigogine na sua teoria. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, agradeçamos por estarmos aqui todos reunidos e vamos agradecer ao Mestre Jesus pela sua dedicação a nós, pelas suas palavras, mas principalmente pelo seu exemplo que ele deixou aqui. Exemplo que serve para nós, todos. Alguns entendem melhor esse exemplo, são os missionários. Sabem direitinho o que tem que fazer, fazem tudo de maneira perfeita e daqui saem com a láurea de ter conseguido realizar tudo o que foi proposto por ele próprio, muitas vezes, ao reencarnar. Mas outros, como eu, por exemplo, vão demorar mais, né? Porque a gente vai captando aos poucos os ensinamentos de Jesus, incorporando em nossa alma, porque essa bagagem nunca mais nós perderemos. Tudo aquilo que apreendermos na nossa consciência reverterá para a nossa alma. E ali existe um cofre em que tudo está armazenado. Que Jesus dê um bom Natal para o nosso planeta e que nós saibamos entender que tudo tem seu tempo, sua hora, seu lugar para começar e para terminar. Um Feliz Natal a todos
e que Jesus fique sempre em nossos corações. Um beijo carinhoso.